Olá, neste vídeo eu vou ensinar a formatar uma pen e a criar nela duas partições. Eu coloquei aqui um sumário daquilo que vamos fazer. E porquê a criar duas partições numa pen? Porque numa vamos usá-la em vídeos posteriores para colocar ficheiros e programas sem serem protegidos, ou seja, sem serem encriptados. E na outra partição vou ensinar a encriptar essa informação para nós termos essa partição protegida, porque estes dispositivos são pequenos e é muito fácil nós perdermos os dados ou serem extraviados, ou furtados, ou roubados, ou destruídos, ou seja, queremos nos proteger de que isso aconteça. É claro que, apesar de eu estar encriptado, se eu os perder, eu vou ter que pensar em ter um backup destes dados para depois os poder repor em caso de eu os perder. E também vou fazer vídeos que ensinam e que vos vão habilitar a recuperar dados quando isso acontece. E o treino é fundamental também, ou seja, precisamos treinar estes procedimentos para quando um dia, que esperemos que isso não aconteça, mas se acontecer, sabermos reagir e recuperar os nossos documentos. Então, vamos criar as duas partições nesta pen. Eu recomendo que usem uma pen no mínimo com 2 GB e essas pens são baratas. Para terem uma ideia, uma pen de 32 GB podem comprá-la por cerca de 5 euros numa loja de informática. Estas pens até podem ser oferecidas, foi o caso desta. Esta é uma em formato de chave que eu uso no meu chaveiro, que podem ser oferecidas por instituições, por merchandising, etc. Podem usar uma pen dessas, têm é que ter o cuidado de salvaguardar tudo o que tem lá dentro antes de fazerem aquilo que eu vou fazer aqui neste vídeo, porque o comando diskpart vai formatar, vai criar partições e depois vai formatá-las, ou seja, vamos perder tudo aquilo que tínhamos lá dentro e vamos criar um espaço novo, totalmente limpo, como uma folha em branco, para podermos trabalhar. No final, eu ainda vou ensinar a proteger e a desproteger uma pen contra a escrita. Isto é especialmente importante porque nós andamos com as pens e vamos ter que usá-las noutros dispositivos que não conhecemos e não vamos querer que ela, quando eu insiro uma pen, que seja escrito um vírus dentro da pen. Ou seja, vamos aprender a proteger esta pen de escrita, contra a escrita. Então o primeiro passo que há a fazer é eu colocar a pen no computador. E agora vou abrir o comando. Eu posso até ver se de facto ela está, onde é que ela está. Reparem que eu posso ir aqui aqui assim ao ambiente de trabalho e depois do ambiente de trabalho este PC. E este PC o que eu vejo aqui é uma pen na realidade ela tem menos, é uma pen de 8 GB, mas apresenta capacidade inferior, visto que os fabricantes apresentam sempre a designação ou a capacidade dos dispositivos de memória em numeração decimal, ou seja, usando os dígitos 0 a 9. E na verdade os computadores trabalham com linguagem binária, com dígitos 0 e 1, e isso é o que leva a que as capacidades anunciadas não serem as mesmas que as capacidades que aparecem
de facto, quando eu ligo estes dispositivos ao sistema operativo. Nós aqui vemos também aqui que eu tenho o meu disco rígido, que é o C, e uma coisa que eu alerto é que quando eu estou a trabalhar com este comando diskpart é que, cuidado, que é um comando poderoso e que pode danificar ou acidentalmente alguns ficheiros do nosso sistema e ele deixar de funcionar corretamente. E, portanto, teremos que ter toda a cautela e usar, então, este comando com propriedade. Então aqui eu vou formatar esta pen. Ela está ocupada, ela tem alguns dados que eu já tive o cuidado também de salvaguardar. Façam isso também. Usem uma pen. Se não for comprada de novo, então é capaz de ter dados e convém nós gravarmos esses dados, passarmos esses dados para um outro suporte, o disco rígido do computador, por exemplo, ou uma outra pen. Bom, eu já fiz isso e agora vou passar então ao comando diskpart. Para eu abrir o comando diskpart, eu tenho que vir aqui e escrever cmd. Para quê? Para me abrir a linha de comandos do MS-DOS. É uma linha de comandos do sistema. Eu podia também fazê-lo através de outro processo, mas vamos usar esta linha do DOS e agora escrever diskpart. Quando eu escrevo diskpart, escrevi mal, disk, o que está aqui a aparecer e que não aparece no vídeo pretende permitir que esta aplicação faça alterações ao seu dispositivo. Eu digo sim e o que acontece agora é que ele vai abrir uma consola dentro da consola do comando pronto. Ele vai abrir esta consola em que eu tenho aqui o diskpart. E o que vamos fazer agora é seguir os passos que eu indiquei aqui. Eu vou minimizar esta janela, porque nós, no final deste processo, o que vamos fazer é criar duas partições. Ou seja, em vez de aparecer só uma pen aqui, vai aparecer, do ponto de vista lógico, que eu tenho duas pens. Uma com 1 GB e outra com o remanescente. Ou seja, neste caso, como eu tenho uma pen de 8 GB, vou ficar com uma pen sensivelmente de 1 GB e com outra pen com 7 GB. Não é mesmo essa capacidade, como já expliquei, mas aproximadamente esta capacidade. E vou vê-la aqui, ou seja, eu vou ver as minhas novas pens lógicas aqui, elas diferenciam-se por uma letra e por um nome. Neste caso ele está em D, 2 pontos, eu vou também ensinar a atribuir uma letra a uma pen e um nome diretamente neste processo. Isto é um processo relativamente fácil com o explorador do Windows, mas também pode ser feito aqui com o diskpart. Então, o que eu vou fazer? Vou minimizar esta janela e o que eu vou fazer é seguir aqui este guia, que é um guia exaustivo. Na realidade, eu não preciso de usar tudo aquilo que está aqui escrito. Isto foi criei isto para efeitos didáticos, ou seja, para podermos ter aqui uma referência de todos os comandos que eu tenho. Por exemplo, o comando help vai-me dar todos os comandos disponíveis, eu não vou fazer isto. List disk eu posso fazer, agora list disk vai-me dar todos os discos que eu tenho disponíveis e aqui vejo que eu tenho tal C2 pontos com 1 tera, não é bem 1 tera, pelas razões já explicadas, e aqui a minha pen com 7600 MB, ou seja, a pen de 8 GB. Então, se fizer list volume, vou selecionar os volumes disponíveis. O que é um volume? É uma partição dentro de um disco. List volume, ou apenas list vol, uma abreviatura. E o que eu tenho aqui é que
tenho vários... vou aqui aumentar aqui esta janela. Vejo aqui que tenho vários volumes e reparem que há aqui a pen, está aqui a pen com a letra D, indicando que ela é removable. Ora bem, agora o que eu tenho que fazer, e isto é muito importante, é selecionar o disco em que eu vou trabalhar. Nós vemos aqui que a pen está no disco 1 e isto para não correr o risco de eu estar a trabalhar, eu fazer formato e estar no disco 0 e então ir perder ou danificar os ficheiros do meu sistema operativo. Então, eu vou fazer agora o Select Disk 1, neste caso aqui este cardinal é para dizer um número que está, que no meu caso é 1, no vosso caso pode ser diferente. Então, eu, em vez de estar a selecionar os comandos, eu vou apenas copiá-los daqui, faço um copy-paste. Eu vou deixar este guião também disponível. Select Disk 1 e Enter. E agora, para ter a certeza que este disco foi de facto o selecionado, eu agora faço outra vez List Disk. E agora vemos que há aqui um asterisco. Este asterisco indica que, de facto, é o disco 1 que está selecionado. Eu agora já estou descansado, já sei que estou a trabalhar com o disco 1 e que, portanto, todos os comandos, incluindo os de eliminar partições, de criar partições, de formatar, vão ser aplicados ao disco que está selecionado. O List Partition vai dar as partições que temos na pen. Eu posso agora, em vez de digitar o comando, eu vou aqui a esta consola e com o cursor para cima eu tenho os comandos que já fiz para trás. Portanto, em vez de eu estar a digitar, eu muitas vezes utilizo esta facilidade. Reparem que pronto, eu aqui tenho os volumes novamente. E agora dentro da pen eu vou fazer o select, vou fazer list part para ver quais são as partições que eu tenho na pen. List part. E ela vai dar a da pen porque ela já está selecionada, ok? Aqui. Ela vai-me dar que eu tenho uma partição. Então eu vou começar por eliminar esta partição e depois criar duas, ok? Para eliminar a partição, eu antes disso podia ter feito o detail partition. E aqui também podia ter feito Select Partition 1 para trabalhar com esta partição, se houvesse mais do que uma. Neste caso não há, mas eu posso então utilizar este comando, que era útil se houvesse... Eu estou a fazer isto apenas por questões didáticas, mas se houver mais do que uma partição, que não há na pen, então o que teria que fazer era selecionar a partição com a qual eu estou a trabalhar. Assim ele seleciona a pen toda e o que vai acontecer agora quando eu faço delete partition é eliminar esta partição. Delete partition. Ela foi eliminada e agora se eu fizer outra vez list partition, aqui assim, eu vou com o comando list part, ele diz que não há partições para mostrar porque eu eliminei, né? Então isto tem uma certa lógica. Agora o comando create partition mostra as opções para eu criar uma partição. Eu não vou fazer porque ele aqui apenas dá as opções, é como se fosse um help do create. Mas eu ao criar este create partition primary size é igual a 2000, este sim, eu vou fazê-lo, vai criar uma partição com o tamanho de 2000 megabytes. Ou seja, 2000 megabytes que são 2 gigabytes. E pronto, ficou criado. E agora eu posso fazer outra vez o list part.
Já vimos que temos uma partição criada, não é, de 2 GB, mas apenas essa. E agora vou fazer outra vez o comando create partition com a capacidade remanescente da pen. Se eu não disser nada, ou seja, se eu não disser size é igual a um determinado valor, então o que vai fazer é criar uma partição com o espaço remanescente. Faço Ctrl V, create partition primary, não digo size. Se eu quisesse ter mais do que 2 partições, então eu podia criar até ao limite da pen várias partições. Não é isso que eu quero fazer. Quero fazer 2 partições, uma com 2 GB, que já está, e agora fazer a outra partição. Já está. E agora vamos ver agora o que é que temos em termos de partições. Agora bloqueio aqui. Quando bloqueia a barra de tarefas, fazem Ctrl Shift Escape e vamos reinicializar. Selecionamos explorador do Windows, reiniciar e ele volta a aparecer. Pronto, é um truque. Ela de facto não me estava a aparecer. Portanto, o que eu queria mostrar é isto. Create Partition Primary. Não, List Part, para agora ver as 2 partições. E agora vemos que temos as 2 partições e que está selecionada a segunda partição. Ok? Porque foi a partição que eu criei mais recentemente. E pronto, já tenho aqui o disco, a pen dividida em 2 partições. Agora, o que eu quero fazer é criar ou formatar cada uma destas partições. Então, eu vou fazer list volume para ver os volumes que eu tenho. Mais uma vez, list volume, list vol. Fiz mal o comando list vol. Assim é que é. Ele vai dar os volumes todos que eu tenho. E agora vemos que é o volume 7 que está selecionado. Eu quero começar no volume 5, ou seja, quero começar por formatar o volume 5. Então, vou ter que fazer Select Volume 5. Ok? Select Volume 5, em que o 5, em que este cardinal é o número do volume a formatar. 5. Se eu agora fizer List Volume outra vez, ele já vai dar aqui o asterisco no 5. Agora, o que eu vou fazer é o comando format. O comando format que tem esta sintaxe é format fs é igual a exfat, porque eu vou formatar isto no comando exfat, com o sistema de ficheiros, desculpem, exfat. Basicamente, eu explico isto no texto, mas há 3 tipos de ficheiros. Sistemas de ficheiros. Há o FAT32, que é uma evolução do FAT16. Há uma evolução a este sistema que é melhor para usar com dispositivos amovíveis, com pens e com discos rígidos, que é este exFAT. E que também mantém a compatibilidade com a maioria dos sistemas operativos, com iOS, com Linux, com as várias distribuições Linux, com as consolas de jogos, com as Playstations, etc. O que já não é verdade com o comando NTFS, que é um comando que surgiu depois, não é um comando, é um sistema de ficheiros que surgiu depois do exFAT, mas que, no entanto, não é compatível com tantos sistemas operativos. Por exemplo, o iOS da Apple apenas consegue ler ficheiros NTFS, mas não escrever. Aqui temos uma outra opção que é Label João, ou seja, eu vou dar ou atribuir o nome de João a esta pen, e depois no comando a seguir eu ainda vou querer dar uma letra à pen, por exemplo, letra X.
Aqui dizer quick quer dizer que é uma formatação rápida, ou seja, não vou precisar de fazer uma formatação mais demorada. E isto é especialmente importante, não para estas pen de pouca capacidade, mas se vocês estiverem a formatar um disco de 1 tera ou de 2 tera, isso já demora mais tempo. Mas para este caso aqui seria igual. Eu vou fazer na mesma quick. Ele vai formatar rapidamente e ainda vou fazer o que eu vou fazer ainda é vou assignar ou vou atribuir a letra X a esta partição. Pronto. E se agora fizer list volume, o que é que eu vejo? Vejo que há aqui uma letra X, João e healthy. Healthy quer dizer que ele está formatado, vejam, sistema de fecheiros exFAT, que foi o que eu escolhi, tem 2 GB e está de boa saúde, ou seja, que está boa. A outra, como ainda não foi formatada, dá RAW, ou seja, RAW é em bruto, está pronto para receber um sistema de fecheiros, até pode ser um sistema de fecheiros diferente, NTFS ou FAT32, mas eu vou querer também ter no volume 7, então, o mesmo sistema de fecheiros exFAT. Então o que eu tenho que fazer é selecionar o volume 7, e vou select volume 7, neste caso. Agora posso ver se ele de facto está selecionado no list volume. E agora o que eu vou fazer é o comando format, mas agora não vou dar o mesmo nome. Eu chamo João Mateus, portanto eu aqui se calhar eu vou dar o apelido. Há quem faça nos labels é dar um número do telemóvel, ou seja, mesmo para no caso, e eu faço muito isso também, no caso da pen poder ser extraviada ou perdida, e se a pessoa que encontra a pen é de boa fé, mete a pen no computador, vê o número de telefone, pode não ver mais nada, porque o resto pode estar tudo encriptado, mas pelo menos na parte que não está encriptada, vê o label que é o número do telemóvel e poderá ser que tenhamos sorte e que a pessoa telefone e que devolva esse dispositivo, essa pen. Então, vou fazer este comando, que é para formatação, e eu vou atribuir a letra Y. Assign letter, há bocado foi a X, agora vou pôr letra Y. Pronto. E agora, se eu fizer outra vez list vol, o que eu tenho é o João, temos uma partição João e temos uma partição Mateus. Esta partição Mateus é a que eu vou usar para formatar mais tarde. Ok, se eu agora vir isto no meu sistema operativo, no meu File Explorer, o que é que eu vejo? Vejo neste PC, vejo aqui que tenho como se tivesse duas pens, uma João, outra Mateus, com as respectivas capacidades, mas de facto isto funciona para o computador. Ele vê estes dois dispositivos distintos, mas na realidade o que nós sabemos é que apenas temos uma pen e, portanto, temos estas duas partições na pen. Mas isto tem imenso jeito. Nós no File Explorer podemos trabalhar, ter aqui estas duas drives, uma X e uma Y, porque depois podemos lá colocar ficheiros ou para a X ou para a Y de acordo com as nossas necessidades. Aqui na X eu vou guardar os ficheiros que eu posso ter em claro, e na Y eu vou usar um programa de encriptação open source e vou-vos ensinar a usar. Nesta drive também é uma drive em que eu vou ensinar também a instalar as Portable Apps, e dentro das Portable Apps há duas que me interessam em especial. Uma é um gestor de ficheiros, é um gestor de passwords que se chama KeePass. Porque é um gestor de passwords? Porque com a infinidade de passwords que nós temos que decorar no nosso mundo digital e para entrar nos vários sites, serviços, servidores, se eu for
um administrador de sistemas, ainda tenho que entrar em mais computadores e eu não vou ter cabeça para ter palavras fortes, complicadas e sabê-las de cor. E também não posso escrever essas passwords no papel, nem andar com um ficheiro de passwords em claro. Então, para que é que serve os gestores de passwords? Serve para isso, serve para armazenar toda a infinidade de passwords que eu tenho, que me identificam no mundo digital, e encriptadas. Portanto, um gestor de passwords é uma base de dados encriptada de passwords, que tem uma chave mestra. Ou seja, eu na realidade só preciso saber uma chave fortíssima, que é a chave de abertura daquele gestor de passwords, que depois vai dar acesso a todas as outras. Agora, essa palavra passo forte eu ensino a fazer no curso nos cursos de cibersegurança que eu dou na Universidade Aberta. E se quiserem também aprender um pouco mais de cibersegurança, aconselho estes cursos de cibersegurança da Universidade Aberta, que é uma universidade online. Portanto, os cursos são online, nomeadamente estes cursos de profissionais. E eu também deixei aqui os cursos que eu recomendo aqui. Nós temos um curso de fundamentos de cibersegurança, outro de especialização em cibersegurança, um de analista de cibersegurança e um de cibersegurança ofensiva. Este fundamentos de cibersegurança é um nível elementar, intermédio. É para quem quer mesmo começar na cibersegurança quase do zero. Enquanto que o de especialização em cibersegurança já subentende que as pessoas que frequentam este curso têm conhecimentos em cibersegurança, ou pelo menos têm conhecimentos de navegação da internet, de receber e de enviar mails, enfim, da informática na ótica do utilizador e talvez um pouco mais. Mas também nós fazemos sempre nos primeiros módulos destes cursos uma nivelação de conhecimentos. Significa que pomos todos ao mesmo nível, ou seja, todos os alunos vão ter que, no primeiro módulo que eu dou, vão ficar todos com o mesmo nível de conhecimentos, através de várias ferramentas que eu vou dar, para depois podermos evoluir. E eu, neste curso de especialização em cibersegurança, tenho tido alunos de letras, tenho tido administradores de sistemas, de grandes empresas, tenho tido pessoal das forças de segurança, das forças armadas, etc. Depois, estes dois cursos de cibersegurança, de analista de cibersegurança e cibersegurança ofensiva são mais avançados e é de acordo depois com o perfil que querem ter em cibersegurança. Dizer também que as empresas estão a pretender muito estes perfis de especialistas em cibersegurança, porque os ataques têm tido grande impacto, os ataques dos cibercriminosos, dos hackers, têm tido grande impacto no negócio destas empresas. Então eles procuram, há uma grande procura e o mercado não está a responder, não está a produzir especialistas de cibersegurança em quantidade suficiente para a procura que existe. E são funções muito bem pagas. Ora bem, só me falta aqui dizer como é que, voltando aqui ao assunto da PEN, que não está esquecido, como é que eu agora vou proteger a PEN contra a escrita, que era este ponto aqui. Então aqui nós já chegámos aqui a este ponto 23 e que há aqui mais uma adenda que basicamente vocês podem ir até o ponto 5 e depois, a partir do ponto 5, fazer atributos de disco. Eu vou aqui copiar, Ctrl C, e faço aqui atributos de disco. E nós vemos no atributos de disco que ele diz que current read-only state, não. Isto quer dizer que ele não está a read-only. Eu quero mudar este read-only no
para read-only yes, ou seja, torná-lo protegido contra a escrita. Então, é simples. É só fazer o que está na linha 7, attributes diskset read-only. E depois eu posso até verificar se é mesmo assim. Posso verificar outra vez e vocês agora veem que yes, está current read-only state yes, quer dizer que está protegido contra a escrita. Eu vou ver se isso é assim. Eu vou querer então gravar este fecheiro reparem que eu quando digo gravar eu já tenho aqui, não é aqui isto que eu quero mostrar, eu já tenho aqui o X e o Y, o João e o Mateus. Eu vou tentar gravar qualquer coisa no Mateus, neste Y, ok? Nomeadamente este fecheiro este guião. Fecheiro, guardar como, e agora vou escolher este PC e agora vou Y e abrir e guardar. Ele diz não está, ele está protegido contra a escrita, não é possível guardar. Portanto, isto é a prova de que eu não consigo gravar coisas, nem fecheiros nem vírus, porque um fecheiro no fundo é um vírus. Um vírus é no fundo um fecheiro que se infiltra nos nossos devices ou nas nossas redes e que depois vai danificar, executa comandos, é um programita, um script, que depois vai executar alguns comandos para nos estragar a vida. E nós é claro que nos cursos de cibersegurança tratamos bem destes meninos e aconselho-vos a ir a ver o que é que nós fazemos deles. Ok, não é possível guardar. Então, e no outro? E no X? Vou tentar guardar no X. Então, X. Guardar. Também não. Pronto, isto está protegido. E se eu agora fizer outra vez o set read-only, não é o read-only agora, é clear read-only. Clear read-only. Então vou aproveitar isto que está aqui escrito e pôr clear read-only. Enter. Clear. Está mal escrito. O clear ficou mal escrito. Tem dois L's. Pronto. E agora se eu for aqui, attributes disk, eu já vejo outra vez que está em não. Então vou tentar gravar o fecheiro lá outra vez. Guardar. Pronto. Já deixou. E no Y, vou guardar como. Agora no Y. Guardar. Agora vou ver se eles de facto lá estão. No X e no Y. Então vou aqui aos fecheiros. Clico duas vezes em X. Está ali, diz que parte. E vou outra vez. E vou ao Y. Vou para cima. Aqui Y. E está ali, diz que parte. E agora, quem diz que parte, diz deste fecheiro de texto, diz-os qualquer. E pronto, muito obrigado pela vossa atenção. Esta aula foi um bocadinho longa, mas também disse muita coisa. E espero que seja útil. Preparem então as vossas pens para o que vem a seguir. E o que vem a seguir é muito interessante, porque vamos usar estas duas partições de forma a maximizar a nossa segurança, mas também a nossa utilidade, ou seja, a nossa utilização. Isto nem sempre são dois fatores que nós conseguimos fazer, ou seja, termos uma utilização muito boa e uma segurança muito boa. Normalmente, quando aumenta a segurança, perco a funcionalidade, mas o que eu vou fazer, vamos manter as duas a um alto nível, ok? Quer a segurança, quer a funcionalidade. Obrigado pela vossa atenção e até já.